A gente fica nesse maniqueísmo que não corresponde à realidade do debate público que interessa ao povo brasileiro. Porque não é o que a opinião pública transparece. Aí a gente fica falando de absolutos. Ou você trata de todo mundo, porque é claro que os bolsonaristas querem isso, ou você não trata de ninguém. Entendeu? E aí a gente fica nesse debate apertado, tipo, mas que direita democrática? A pressão que existe sobre os deputados federais é, olha, não faz sentido você condenar 16 anos de idade uma mulher que pichou com batom uma estátua na frente dos três poderes. Entendeu? Não faz sentido você condenar essas pessoas ao tamanho de penas que elas tiveram. São pessoas que deviam passar 2 anos na cadeia se tanto. Entendeu? São pessoas que deviam estar pintando muro de escola pelo país lá fora, que deviam ter trabalhado na reconstrução dos prédios, entendeu? Que deviam estar fazendo o curso de entender o que é ser cidadão. Esse é o tipo de penalidade que se espera. E olha, esse é o tipo de penalidade para esse tipo de crime, que é a depredação, esse tipo de coisa, que a esquerda, até meia dúzia de anos atrás, defendia. A esquerda nunca foi punitivista como ela passou a ser de meia dúzia de anos para cá. Agora, claro, vira uma coisa de, não, vamos tratar tudo como absoluto. Eu não tenho impressão, e as pesquisas de opinião não fazem parecer que a sociedade brasileira está radicalizada desse jeito. Agora, por pressão de rede social, por pressão de algoritmo, porque é do interesse dos grupos políticos que têm bases mais sólidas, por que mais radicalizadas, entendeu? Porque esses dois grupos políticos precisam se agarrar a isso para serem os grupos políticos que continuam chegando ao segundo turno. A gente pega e joga 60% da sociedade num lugar em que ela não tem voz. Entendeu? E essas pessoas têm voz, essas pessoas têm opinião, essas pessoas são de direita, mas elas não são de uma direita radical. Eu não deveria nem caracterizar de direita, porque um bom naco desse pessoal nem pensa tão ideologicamente assim, mas elas têm uma tendência conservadora e esse é o Brasil. Preferia que não fosse, mas esse é o Brasil. O ponto que eu estou tentando fazer essencialmente a gente não pode discutir, a gente tem que ser capaz de ter uma conversa sobre como que o debate público corre sem achar que a posição de bolsonaristas e a posição da esquerda lulista são as únicas duas posições nesse debate. Porque não é. O objetivo não era extrair o silêncio de vocês. Eu tava esperando a tréplica da Flávia. E aí não pode atravessar. Não sei, Flávia. Você distorceu, Pedro, 100% do que eu estou tentando falar, e aí eu estou tentando reorganizar minhas ideias, porque é possível que isso seja culpa minha. Então, talvez eu não tenha expressado muito bem o que eu estou tentando dizer. A minha intenção não era distorcer. Eu realmente discordo. Eu tenho um ponto único das várias coisas que você falou. Tem um ponto em particular que eu discordo de você, que é a maneira como você lê a Câmara dos Deputados. Eu não acho que a Câmara dos Deputados todo mundo queria anistiar. Eu não tenho essa impressão, eu não tenho essa leitura. Eu também não acho que eles queriam anistiar. Eu também não acho que eles queriam anistiar. E eu vou tentar reorganizar o meu argumento aqui, porque realmente, te ouvindo, eu fiquei com a impressão de que eu não soube expressar o que eu estou querendo dizer, ou você me enquadrou numa categoria que eu não acho justa. Então eu vou reorganizar. Então, eu também te peço desculpas, porque eu não queria te categorizar em nenhum lugar. Eu só fico muito aflito. Eu não tenho nenhuma ilusão de que as coisas sejam tão binárias. Eu não estou argumentando que devam ser tão binárias. E, na verdade, eu estou justamente tentando fazer o que você está apontando, que é separar a discussão da dosimetria da discussão sobre democracia. Eu não acho que as coisas devam ser... Eu não estou propondo que a discussão seja a mesma. O que eu estou dizendo
De 2016 para cá, para pegar o teu recorte temporal, além de ter a diferença da questão das emendas, a gente teve uma tentativa de golpe de Estado. A gente fez um documentário contando como essa tentativa de golpe de Estado aconteceu. A gente bateu nessa tecla muito consistentemente, editorialmente e jornalisticamente aqui no meio. Você fez dezenas de pontos de partida apontando como a nossa democracia estava em risco. E ela esteve. Hoje a gente sabe. Todos os erros, exageros, abusos do judiciário no julgamento dessa tentativa de golpe de Estado, também buscamos apontá-los aqui. Mas isso não anula o fato de que a nossa democracia esteve sob risco. E isso é muito sério. E quando os atores políticos passam a instrumentalizar isso meramente com fins eleitorais, mas todo mundo e isso serve tanto para... Oi? Não, é isso. Acho que é exatamente isso. E isso serve para qualquer campo político. É isso. E se a gente, como analista político, aceita que isso seja feito e tira do horizonte o fato de que a democracia importa e de que o debate sobre a democracia não é de nenhum dos campos, mas deveria ser de todos, a gente tem que exigir de todos. A gente tem que exigir do legislativo também que essa pauta da democracia seja relevante para além da agenda orçamentária, para além da agenda eleitoral. E é isso que eu estou querendo. É isso que eu acho que é para isso que eu acho que o 8 de janeiro serve. A memória do 8 de janeiro serve. E eu acho que a gente tem essa obrigação aqui no meio, editorialmente, de lembrar o que esteve em risco. E não ser complacente. Mas o risco não estava no 8 de janeiro. Deixa eu concluir agora é a minha vez. Deixa eu concluir aqui. Não, o 8 de janeiro como símbolo. Eu não acho que o 8 de janeiro seja... O nosso documentário inteiro é baseado nesse argumento, de que o 8 de janeiro é nada. É nada, veja. Não, tudo bem. Culminou, né? Enfim. Só para eu concluir, o meu argumento todo é este, é o de que se a gente vai cobrar o Planalto e o governo Lula de não ser sectário na defesa da democracia, de não ser, de não instrumentalizar a defesa da democracia eleitoralmente, pura e simplesmente. Eu, como analista política, não posso deixar de apontar que ninguém mais está fazendo isso. Que existe uma parcela do legislativo, não estou falando dos bolsonaristas, estou falando justamente dessa aí que você descreveu, que está muito confortável em abrir mão da defesa da democracia em nome dos seus interesses fisiológicos, e isso me incomoda profundamente. Isso foi visto no episódio Venezuela. A gente vê esses governadores de direita usando a palavra democracia para atacar Nicolás Maduro, que é... né? Óbvio que não é alguém que preze pela democracia, com uma disfarçatez imensa, ao mesmo tempo que vai gritar por anistia na Avenida Paulista. Não vou aceitar isso, não vou, como analista política, como se isso tivesse lugar, como se isso não fosse igualmente cínico, entende? Então, o meu ponto é esse. Agora, que eu não tenho nenhuma dúvida, Pedro, juro que é para concluir, que uma parte larga da população brasileira não tem isso como prioridade, não está preocupado com a defesa da democracia per se. Porque a democracia não entrega, como o Criomar apontou logo no começo, as instituições democráticas não vêm entregando democracia, e a gente analisa isso aqui dia sim, dia também, de como, inclusive, por conta disso, as pessoas ficam mais suscetíveis a promessas populistas. Certo? Só não vamos esquecer, tem um nome que a gente não tem citado nunca e que a gente devia citar, tá? É que ele não é candidato à presidência da República. Gostaria de ser, mas não é. Mas a posição do Eduardo Leite é sempre super escorreita.
A da Raquel Lira Lembrando também, que o Kassab não prezou pela mesma, tá? O Kassab foi para as redes fazer proselitismo sobre Venezuela de uma forma completamente estapafúrdia e eleitoreira. Essa pode ser uma das razões para o Leite estar tão escanteado na direita como ele está, né? Tudo certo, mas não vamos... É que a gente está repetindo o tempo todo, que direita é essa? Onde está essa direita? Tem 2 governadores. Entendeu? Em Pernambuco... Mas que não estão nem sendo cogitados exatamente por isso. Mas veja, Pernambuco e Rio Grande do Sul não são estados irrelevantes. São 2 dos estados fundadores do jogo político, do debate político e da inteligência política no Brasil, junto com Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Mas a gente precisa deixar o Cleomar falar. Enfim, eu acabei falando demais, mas eu só precisava ter amarrado isso, porque... me dói, depois de tudo que a gente viveu, de 2022 em diante, nos anos Bolsonaro e em 2022, e depois, conforme a gente soube tudo que foi de fato tramado em 2022, me dói demais a gente reduzir a conversa sobre a tentativa de golpe a cálculos eleitorais. E eu acho que a gente no meio tem esse apego e esse compromisso de não reduzir a isso. Então, é por isso que eu fico aqui com essa angústia de tentar manter o debate sobre democracia vivo. Era isso que eu queria dizer. Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe, o que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega. No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.